A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para mais uma aula do nosso curso, nosso seminário de fé e oração. E hoje vamos meditar a respeito da santificação, que é a purificação da nossa mente, do nosso coração. Santo significa separado. Nós fomos separados desse mundo para Deus. Deus nos separou para Ele. Então, Jesus diz em Apocalipse: continue o santo a santificar-se. Então, a santificação é um processo que nós começamos desde o momento que nós nascemos de novo. Então, nós começamos um processo de limpeza de alma, de mente, de coração. E é tão importante a santificação porque a nossa fé é santíssima. Judas, no capítulo 1, só tem um capítulo, no livro, na carta de Judas, antes de Apocalipse. Não é o Iscariotes, é o Judas, irmão de Tiago, irmão do Senhor. Então ele diz assim, no verso 20: irmãos, sejam edificados na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então a gente entende com esse versículo que a fé deve ser edificada, a fé deve crescer. Como? Orando no Espírito Santo. E a fé é santíssima, porque o nosso Deus é santo, o Espírito dele é santo, e é Deus quem coloca fé no nosso coração pela sua palavra, que também é santa. Então a fé é santíssima. E como nós fazemos isso? Tiago capítulo 1, verso 21 diz que devemos abrir mão, deixar toda malícia e acúmulo de maldade, recebendo com mansidão a palavra em nós enxertada, a qual é poderosa para santificar ou salvar a nossa alma, a nossa mente. Então, por meio da palavra de Deus, quando nós nos alimentamos dela, o salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Então, a palavra de Deus, quando ela entra, a partir da meditação, ela vai purificando o nosso coração. Também por meio da oração, como nós vimos no texto que eu acabei de citar. Orando no Espírito Santo. Em Romanos 8, 6 e 13, Paulo diz que o Espírito Santo mortifica as paixões da nossa carne. Então, esse momento de oração com o Espírito Santo, enquanto a gente medita na palavra, a gente obedece a Deus, então ele vai purificando, transformando a nossa mente, o nosso coração. A santificação é a transformação de mente, de alma, de coração, que está em Romanos 12, 2. Diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Então, olha, a nossa mente é renovada. E aí ele diz, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para vivermos o plano de Deus perfeito, agradável, nós precisamos de uma mente transformada. Isso é a santificação. Também a gente deve entender, nesse mesmo versículo que eu acabei de citar, ele fala: não vos conformeis com este mundo. Porque o mundo, ele se opõe à santidade de Deus, à vontade de Deus. O mundo é a nossa carne. Por isso João vai dizer, na primeira carta do capítulo 5, verso 19, ele fala assim: nós somos de Deus, mas o mundo inteiro já está no maligno. Então Jesus também no capítulo 17 do Evangelho de João diz assim: vocês não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Mais de uma vez Jesus diz lá: vocês não são do mundo. Tiago capítulo 4 diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus?
Portanto, aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou em vão diz as Escrituras, que o Espírito que em vós habita anseia por vós aos ciúmes. Então o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, mostrando que esse mundo não pode agradar a Deus. Por isso a igreja deve vigiar essa amizade, não criar uma amizade com o mundo. E o que é ser amigo do mundo? É amar o que o mundo ama, as vaidades do mundo, a idolatria do mundo, a sensualidade do mundo, o apego às coisas deste mundo, a malícia, a maldade do mundo. Por isso que devemos vigiar sim aquilo que entra pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos, pelas nossas bocas. Os entretenimentos que o mundo produz estão cheias de mensagens, de valores que são contra a vontade de Deus, a santidade de Deus. E enquanto nós nos alimentamos de tudo que o mundo produz, o nosso coração vai ficando endurecido. E assim a gente não consegue crer, não consegue confiar em Deus, não consegue amar aquilo que Deus ama. Por quê? Porque às vezes dedicamos demais aos valores desse mundo e não aquilo que a palavra diz, os valores de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida. Por isso é tão importante a santificação, porque a fé é santíssima. E assim a gente vai conseguir orar, descansar, crer, quando a gente se desapegar desse mundo, quando a gente entender toda a maldade que existe nesse mundo. A igreja não pode se parecer com o mundo, porque se o mundo jaz inteiro no maligno, e a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, então a igreja tem que vigiar a maneira como se veste, aquilo que valoriza, aquilo que ama. Será que nós não estamos nos vestindo como o mundo, amando como o mundo que ele ama, sendo sensuais, idólatras, como o mundo é? Então a gente tem que vigiar, porque Jesus tem planos, ele tem propósitos, ele tem valores, e a gente precisa entender quais são esses valores, esses propósitos. E a igreja então deve vigiar desta forma, tá? Todo o materialismo, como o mundo valoriza os bens materiais, a igreja às vezes se apega a tudo isso, à riqueza, aos valores materiais. Enfim, nós temos que meditar na palavra, entender o que Deus ama, valoriza. Não significa que nós não podemos nos vestir bem, comer bem, ter conforto, não é isso. O que a gente deve vigiar é onde está o nosso coração, aquilo que tem ocupado, que tem dominado, aquilo que tem que ser, aquilo que tem sido a motivação da nossa vida. Será que não tem sido aquilo que tem motivado também o mundo, os prazeres? E a nossa carne não pode agradar a Deus. E então devemos mortificar as paixões da nossa carne, de Gálatas capítulo 5, verso 19. E também no capítulo 3 de Colossenses, fala que devemos fazer morrer as paixões da nossa carne. E o mundo, é claro, investe nas paixões da carne. Deus te abençoe, fique e continue comigo no próximo vídeo e vamos continuar aprendendo a palavra para crescermos na fé e na nossa vida de oração. Deus te abençoe e até mais.